Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje vocês sabem, né? Domingão, pô, domingão é dia de volta-volta. No último domingo contamos a história do GP da Europa de 97. Agora vamos avançar 10 anos para falar de outro GP da Europa, o GP da Europa de 2007. Uma das corridas mais malucas desse século, que teve Marcus Winkelhock liderando de Spike, muita chuva, carros escapando demais ali na curva 1. Enfim, vocês vão entender tudo isso e, se bobear, até relembrar o que aconteceu nesse GP da Europa. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Antes de falar dessa corrida maluca, vamos falar de 2007. Após o 2006, em que a batalha pelo título foi entre Fernando Alonso da Renault e Michael Schumacher da Ferrari, 2007 vinha com uma cara completamente nova. Michael Schumacher se aposentou e isso abriu uma vaga na Ferrari que seria ocupada por Kimi Raikkonen, que iria ser o companheiro de Felipe Massa. Na McLaren teríamos uma dupla totalmente nova. Fernando Alonso, o atual bicampeão, chegava lá na equipe inglesa e teria como companhia um novato britânico chamado Lewis Hamilton. Um molequinho ali inofensivo, né? Certeza que o Alonso ia trucidar o novato. E na Renault, bem, Fisichella e Kovalainen. Mas enfim, após 10 corridas disputadas, apesar do Kimi Raikkonen ter vencido a abertura na Austrália, naquele momento vivíamos um predomínio da McLaren. Hamilton, que era o novato, tinha 12 pontos de vantagem na liderança do campeonato para o seu companheiro de equipe, Fernando Alonso. Era um começo de temporada, ou melhor, uma primeira metade de temporada em que ninguém esperava que o novato Hamilton seria o líder. Felipe Massa sofria com a má sorte e Kimi Raikkonen vinha de 2 vitórias seguidas na França e na Inglaterra. Agora sim, vamos para a corrida em Nürburgring, vamos para o GP da Europa. O GP da Europa era em Nürburgring, sendo que não tinha GP da Alemanha naquele ano, loucura. E o pole, confirmando a boa fase, foi Kimi Raikkonen. Alonso largaria em segundo, Felipe Massa em terceiro e Lewis Hamilton somente décimo após um preocupante acidente no Q3. Mas tudo ficou bem e ele poderia participar da corrida no domingo. E tínhamos um estreante naquele GP na equipe Spiker, o alemão Marcus Winkelhock, filho de Manfred Winkelhock, que já havia tido uma passagem na Fórmula 1 nos anos 80. Winkelhock ficou a quase 5 segundos de distância do primeiro colocado e a 1.4 atrás de seu companheiro, que era o Adrian Sutil. Mas calma, tudo iria se transformar em mágica na corrida. Chegamos no domingo, o tempo estava nublado e no momento da largada começou a chover, o que bagunçaria tudo. As 5 luzes vermelhas se apagavam e começava o GP da Europa de 2007. Raikkonen manteve a ponta e Felipe Massa passou Alonso para ser segundo. E acredite, essa seria a única coisa normal da largada. Isso pois as BMWs de Kubica e Heidfeld se tocaram nas primeiras curvas. E depois o Galvão ainda soltou essa. Olha o Hamilton já em quarto. Como é que ele tá ali nessa posição? Como é que ele chegou nessa posição? E a chuva, Galvão? E a chuva tá caindo. Talento é talento, né? Não, talento é talento e BMW batendo é mas BMW ó, o pneu dele, Galvão. E o Hamilton teve o pneu furado e caiu lá pro final do grid. Rubinho e Rosberg se tocaram, então ainda na primeira volta, muitos dos pilotos pararam nos boxes para colocar pneus intermediários. O líder Raikkonen errou a entrada nos boxes e aí teria que fazer mais uma volta. Que loucura, velho. Com isso, o Kimi ficou mais lento na pista com os pneus slicks e quem tomou a ponta foi Marcus Winkelhock de Spiker. Ele, sua única corrida da Fórmula 1, largou com os pneus de chuva e aí levou vantagem e assumiu a liderança. Então começaria o pesadelo da curva 1, com os carros simplesmente aquaplanando e formando quase que um estacionamento na brita. Primeiro o Button escapou, depois veio o Sutil e depois veio o Lewis Hamilton, cara. Realmente não era o fim de semana dele. Aí depois, cara, assim, deixa que o Galvão conta. No final da reta onde a curva é fechada, olha só. Tá aquaplanando, Galvão. Essa corrida está aquaplanando. Mais um. A corrida, agora o speed. Mais outro, ninguém consegue permanecer na pista. E o mais impressionante depois foi o Liuzzi, que quase acertou o safety car e quase acertou um trator, cara, na pista. Que perigo, velho. Com essas condições, a bandeira vermelha foi acionada, ou seja, a corrida foi interrompida com Marcus Winkelhock líder. O carro do Hamilton foi resgatado e voltou para a pista. Aí você se pergunta, por que o carro do Hamilton foi resgatado e os que vieram depois não? É porque ele foi o único cara que manteve o carro ligado após a escapada. Ou seja, se tu mantém o carro ligado ali na brita e tudo mais,
dá para os fiscais resgatarem teu carro e tu voltar para a pista. Foi isso que aconteceu e o Hamilton levou vantagem. E após 30 minutos de paralisação e com o sol vindo bem rápido até, a corrida foi reiniciada com Winkelhock liderando. Massa era o segundo, Alonso o terceiro e Raikkonen estava na 7ª posição. E na relargada, o Winkelhock não aguentou nem a curva 1, cara. Foi ultrapassado por todo mundo. Mas ele liderando seguirá sempre em nossos corações. Obrigado, Winkelhock. Hamilton decidiu arriscar, né? Não tinha nada a perder e colocou os pneus de pista seca. Bem, diria que não deu muito certo. Weber pulou para terceiro e Raikkonen pulou para quinto após ultrapassagens. E voltas depois, aí sim, os pilotos começaram a colocar os pneus slicks. O primeiro deles foi o Raikkonen, depois veio o geral. E o Winkelhock abandonou. A lenda teve apenas 13 voltas na Fórmula 1, mas deixou sua marca. Naquele momento a classificação tinha o Massa em primeiro, o Alonso em segundo, o Raikkonen em terceiro e o Weber em quarto. Na volta 19, o Heidfeld fez barbeiragem, tocou em Ralf Schumacher, que ficou na breta. São os alemães quebrando o pau em Nürburgring. E o Kimi Raikkonen na volta 35 abandonou por um problema hidráulico. Naquele momento a corrida era um pesadelo para Kimi e para Hamilton e era uma oportunidade de ouro para Massa e Alonso. A corrida naquele momento ficou bem morna e as únicas coisas que estavam acontecendo naquele momento eram medalhas do Brasil na natação no PAN de 2007. Sim, eram tempos de Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, então a transmissão foi interrompida 2 vezes. Dessas 2 medalhas de ouro, uma foi da Rebeca Guzmão, que depois foi pegando o doping, e uma foi da lenda César Cielo. Mas enfim, esse vídeo aqui não é sobre o PAN, é sobre o GP da Europa de 2007, então seguimos com a corrida. E vamos falar da parte decisiva da prova, que foram as 15 voltas finais. Começamos com o Massa e com o Hamilton desviando de uma calota que se soltou do carro do Fisichella, uma cena bem aleatória. E depois o Alonso foi tirando vantagem para o Felipe Massa, volta após volta e após volta, e havia a previsão de chuva para o final da corrida. Ai, 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 teremos emoção nas voltas finais, ai meu Deus. Na volta 53 as condições já estavam bem difíceis para quem estava com os pneus slicks e o Massa estava sofrendo muito. Então tanto ele quanto o Alonso pararam nos boxes para colocar pneus intermediários. Mas agora os dois estavam bem próximos. Volta 55 e o Alonso foi para cima de Felipe Massa, foi para o ataque, só que o brasileiro segurou firme. O espanhol tentou o ataque novamente no começo da volta 56, só que o Massa fechou a porta de novo. Mas na curva 5, na mesma volta, Alonso foi por fora e com direito a contato passou o Felipe Massa. Com isso, o Alonso liderava o GP da Europa com uma ultrapassagem no finalzinho. Fernando Alonso das Astúrias venceu a corrida então em Nürburgring com Massa em segundo e Weber em seu primeiro pódio pela Red Bull em terceiro. Completaram o top 8 Wurz, Coulthard, Heidfeld, Kubica e Kovalainen. Hamilton foi apenas o 9º. Abandonaram a corrida Raikkonen, Sato, Ralf Schumacher, Winkelhock, Button, Sutil, Rosberg, Speed e Liuzzi. É gente pra caramba, hein, bicho? Louco, velho. E calma, a melhor parte ficou para o pódio. Alonso, para início de conversa, no parque fechado, mostrou ali a marca do pneu do Felipe Massa em seu carro, fez sinal de negativo, como quem diz, olha o que o Massa fez aqui, rapaziada, olha isso. Então os dois foram passar a linha do pódio e essa treta maravilhosa aconteceu. Vamos ver quando os dois. Olha lá, ele fala, o Felipe diz, não fiz nada. O Felipe falou pra ele, vai passear, rapaz. 20 ficou claro ali que o Felipe acha que o Alonso tocou e o Alonso afirma que o Felipe tocou. Olha lá o Felipe. Não é a primeira vez. Come ha fatto apposta la prima gara a Barcellona, ha fatto apposta lì, Impara. Aí a vibração do Felipe. Não tem como tu ficar sério vendo esse vídeo, cara. Não tem, velho, não tem. O Massa mandando um vai cagar, velho. Pô, que isso, velho. E pra fechar, tinha o Schumacher no pódio em um traje ali quase de Velho Oeste. E assim ficou a classificação do campeonato após a corrida. A vantagem do Hamilton caiu para apenas 2 pontinhos em relação a Alonso. Hamilton tinha 70 e Alonso 68. Massa agora era o terceiro com 59 pontos e Raikkonen, após abandonar, estacionou com 52 na 4ª posição. O campeonato depois disso se encaminhou muito bem para Lewis Hamilton, onde após a vitória no GP do Japão em Fuji, ele teria 2 match points, um na China e um no Brasil. Mas na China ele atolou o carro na entrada dos boxes e no Brasil ele escapou e depois apertou o botão do neutro sem querer, o que tirou a ele as chances de título. Kimi Raikkonen, que estava 17 pontos atrás, testando 20 em jogo nas últimas 2 corridas,
conquistou o título da temporada de 2007 após vencer na China e no Brasil. O seu único título na Fórmula 1 para quem merecia demais. Isso sem falar que esse ano de 2007 foi muito conturbado, né? Teve a treta lá do Hamilton e do Alonso na Hungria, todo o escândalo de espionagem da McLaren, o chamado Spygate, que trouxe depois consequências pesadas para a equipe inglesa. Mas enfim, esse foi o GP da Europa de 2007, essa corrida maluca. Então é isso, se você gostou do vídeo já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, ative as notificações também, clica no sininho bonitinho, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo aí com a galera, com seus amigos. Não se esqueça também de mandar sugestões nos comentários e também de entrar no nosso servidor no Discord, link na descrição. Então é isso, muito obrigado que assistiu o vídeo até aqui e falou!